sexta-feira, um programa especial, né? 9 da noite, fora do normal, né? Sempre é 19, mas é a dose dupla hoje de política. E eu quero, primeiramente, desejar uma boa noite bem feliz, Etienne. Boa noite, hein? Boa noite, Joelson. Boa noite a todos. Boa noite, nosso convidado. Exatamente, gente. Hoje é dia de política, mais uma vez. E nosso convidado é um convidado de honra. Pela primeira vez aqui no Chat Podcast, no podcast aqui da Baixada Fluminense, nós estamos recebendo ele. Ele que é esposo da Aline, vice-prefeita da cidade de Duque de Caxias, pai da Alice, do Gabriel, e tem mais coisas aqui. Vamos ler aqui porque são muitas coisas para a gente poder falar do nosso convidado especial de hoje. Recebemos hoje ele, que já está no seu 4º mandato, empresário, líder do Partido Solidariedade no Rio de Janeiro, autor de importantes projetos de lei, tanto na área de inclusão, cultura, finanças digitais, regulamentação do mercado de criptomoedas e muitas outras coisas que nós vamos estar falando nesse podcast de hoje. Ele também aqui, ó, já foi considerado um dos 100 parlamentares mais influentes, olha que responsabilidade essa, e cabeças do Congresso Nacional na Câmara dos Deputados. Nosso convidado especial de hoje é o deputado federal Auro Ribeiro. Seja bem-vindo. Boa noite a todos que participam desse podcast. Para mim, muito especial, porque é um podcast da Baixada Fluminense. Isso é muito significativo para a gente. Eu estou muito feliz de participar aqui. Só fazer uma correção, né? Que sou ainda, né? Senão fica no passado, não pode. É Na verdade, verdade. eu estou no 4º mandato como deputado federal, alguns anos na lista dos deputados mais influentes e cabeças do Congresso, pelo trabalho que a gente realiza de defender aqui o nosso território, de defender a Baixada, de defender o interior do Estado, de defender políticas públicas que realmente muda a vida das pessoas. Então, estou muito feliz de poder ocupar esse mandato. Sei que estou e não sou, sei que a política é passageira na vida de quem ocupa o mandato, e o mandato a gente está lá para servir, cuidar da população com muito carinho e atenção que ela merece. Até porque de Baixada Fluminense o senhor entende, o senhor é nascido e criado na cidade de Duque de Caxias, né? Eu não sei se eu entendo de Baixada, mas eu entendo de Caxias. Eu sou de Duque de Caxias, de uma cidade importante, capital da Baixada Fluminense, é Duque de Caxias, que tem um motor econômico fundamental com as nossas empresas instaladas ali. É uma cidade que tem ali a Reduc, que é a refinaria de petróleo, uma cidade que tem mais de 1 milhão de habitantes, 700 e poucos mil eleitores agora chegando na cidade, e uma cidade que tem uma economia muito forte. Então, conheço muito a minha terra, nasci, cresci, casei, crio meus filhos, estou no dia a dia da cidade, e uma cidade que cada dia se renova e avança no nosso estado. Exatamente. Perfeito. Gente, antes da gente iniciar, que o bate-papo é muita coisa boa que a gente vai falar aqui, mas antes queria falar dos nossos patrocinadores, né, Etienne? Isso. São eles que fazem com que a gente esteja aqui ao vivo com esse podcast. Então, quero falar da Barbearia Viking. Se você não conhece, fica aqui no centro de Queimados, a barbearia VIP de Queimados, tá? E tem um clube de assinatura a partir de R$ 89,90 para você que quer fazer essa assinatura. Você vai ter cortes ilimitados. No dia de clube você vai ter um atendimento diferenciado. Tem um aplicativo onde você pode entrar no aplicativo e você fazer ali o seu cadastro e escolher também o seu barbeiro. Então, corre lá, Barbearia Viking, a melhor barbearia de Queimados, né, Etienne? Isso. Deixa eu falar aqui rapidinho também, só para aproveitar, para você que está assistindo esse podcast agora. Primeiro, que se é a primeira vez que você está no nosso canal, já se inscreve no nosso canal, ativa as notificações para toda vez que tiver o chat no ar, você receber uma notificação no seu celular. E podcast combina com Sushi da Flavi. Então pede aí na sua casa, tá? 989177785. Esse programa é um oferecimento dos nossos parceiros, dos nossos apoiadores aqui da cidade de Queimados. Perfeito. Daqui a pouco a gente fala mais do nosso patrocinador, mas vamos começar, Etienne. Vamos quebrar o gelo? Tem muita coisa. Eu quero perguntar um negócio, deputado. É muito importante. O que nos move? E aí o que nos move, pessoal, é porque o deputado foi autor de um livro com esse título, né? Queria que o senhor falasse um pouquinho sobre isso. Etienne, como falei aqui, eu nasci na Baixada Fluminense. Fui aluno das escolas públicas de Duque de Caxias, a Castelo Branco, que hoje é Alga Teixeira, Álvaro Alberto, a Rui Barbosa. Sou filho de uma professora e de um comerciante pequeno da cidade. Comecei com 12 anos a trabalhar, fui camelô no centro de Duque de Caxias, em frente à Casa Matos, que hoje não existe mais,
mas onde que as pessoas compravam material escolar e eu vendia tabuada. Quase você não vê mais tabuada hoje. E eu vendia na Casa Matos e de Caxias a Central do Brasil no trem. Com 12 anos eu comecei minha vida empresarial, empreendendo, sendo um camelô, e um camelô de sucesso, eu posso ressaltar isso. E com 16 anos eu montei a minha primeira empresa. Né? Com 27 anos eu já era líder no setor no país de tecnologia, do segmento que eu representava, e tive a oportunidade de me candidatar a deputado federal com 30 anos de idade. O que me move é poder saber que se for gerada oportunidade, se a gente gerar oportunidade, a gente muda a vida das pessoas. Se a gente entender o desafio que a gente vive diário, entender que a gente está ali ocupando esse espaço para ser gerador de oportunidade na vida das pessoas, a gente faz a diferença para construir um Brasil melhor. É como se fosse a pessoa que está naquele mar, ou então na Baía de Guanabara, todo dia tirando aquele lixinho que está ali, achando que não vai ter jeito, mas você está fazendo a sua parte, construindo a sua história, dando a sua contribuição para que a gente possa ter um mundo melhor. Então, o que me move hoje é fazer o bem, para que a gente possa semear o bem, e entendendo que o bem semeado, ele com certeza, ele volta na nossa vida. Deputado, o senhor sempre foi empreendedor, né? E o que fez com que o senhor entrasse na vida pública? Como que começou? Como foi esse convite? Como que aconteceu isso? Eu, com 27 anos, eu cheguei ao auge da minha vida de empreendedor. E aí, eu lembro como se fosse hoje, o meu pastor, que na época me pastoreava, me chamou e falou: eu preciso que você dê o seu dízimo. Eu falei: mas eu já sou dizimista, já tenho o meu papel. Não, falou: não é o dízimo financeiro, é o dízimo do tempo. O dízimo financeiro é muito pouco, você precisa dar 10% do seu tempo para cuidar do reino. Eu falei: mas eu não tenho tempo, o tempo é uma coisa que está me escassa, eu trabalho muito. Eu falei: não, mas agora é o que te é mais caro, é o tempo. E eu precisava que você cumprisse um papel na igreja de ajudar as instituições de ação social da Igreja Metodista a sair de um problema financeiro que elas estão, e com o seu tempo você conseguir ali ajudar o conselho diretor dessas instituições. Eu falei, relutei no começo, mas fui fazer parte. Acabei virando presidente desse conselho diretor das instituições sociais da Igreja Metodista no estado do Rio de Janeiro. Ali a gente teve um privilégio de entender de perto as mazelas que o Estado possui, o trabalho que as igrejas desenvolvem, a importância da igreja na questão social, onde que ela está inserida no seu território. E a gente pegou uma instituição que atendia 70 crianças de forma direta e entregamos ela atendendo 7.000 crianças de forma direta. Isso me deu a possibilidade de ficar conhecido dentro da minha igreja, que tinha cerca de 680 igrejas no estado. Me deu a oportunidade de... Eu cismei que a gente, através dos desafios que a gente encontrou, que se a gente estivesse na vida pública, a gente poderia ajudar a melhorar o ambiente dessas instituições. E ali eu fui me candidatar a deputado federal com 30 anos de idade. Foi minha primeira eleição em 2010 e eu tive a oportunidade na primeira eleição de ganhar a eleição com 29.000 votos e 9. Né? Se você tivesse me ajudado, eu teria 29.000 votos e 10. Eu tive 29.000 votos e 9, né? De um serviço prestado, de um diálogo que a gente abriu com a comunidade de fé, mas também de um diálogo que a gente abriu com o território da Baixada Fluminense. Então, foi muito importante esse momento, e ali quando nasceu, né, um cara que queria ver esse mundo diferente, que até hoje tem a mesma esperança, a mesma expectativa, a mesma vontade, e que trabalha todos os dias para fazer o Brasil ser um lugar melhor para se morar, para se viver e para que a gente possa gerar oportunidade. Isso vai falar. Não, é bacana ouvir ele falar porque o senhor acredita. E uma das coisas que a gente faz muito aqui no Chat Podcast é ir para as ruas, indagar as pessoas, ver o quanto elas acreditam e, assim, infelizmente a gente vê as pessoas muito desacreditadas na política. Como fazer esse brilho nos olhos que eu estou vendo no senhor, fazer com que as pessoas também tenham esse desejo em querer ver essa mudança? Porque as pessoas já não acreditam mais, deputado. Como que a gente consegue motivar o povo? Igual você falou agora, brincando. Tipo assim, mais um, dois, né? Seria o meu voto, mais um. E as pessoas não lembram. Se eu for pra rua e perguntar... Eu seria 29.011. E 11. Então,
Quem você votou para deputado? Sabe? As pessoas não lembram, não fazem questão. A gente tem um desafio no nosso país. Primeiro, se você for para as ruas hoje e perguntar quem você votou para deputado, as pessoas não vão lembrar. É. Não é uma coisa que fica na memória do cidadão. Primeiro porque você tem o primeiro político local que vem na sua memória, ele é o vereador. Sim. É o cara que está no seu bairro, é o cara No que dia está a na sua dia. vida, é o cara que está na padaria contigo, que está comprando um jornal, que está no açougue. É o cara que você sai de casa, dá de cara com ele. Então, o vereador é a figura política mais presente no ambiente. O deputado federal, ele tem essa distância, porque ele acaba ficando em Brasília. Até, de vez em quando, você vai visitar um bairro, o cara fala, pô, você está sumido, hein? Você não vem aqui. Eu falei, então tá tudo certo. Porque você não consegue estar presente no dia a dia da vida do bairro. Você tem uma rotina que minha rotina, eu vou segunda-feira para Brasília e retorno, né, na quinta-feira à noite. Então você tem uma rotina muito pesada na pauta de Brasília. Quando você chega, você tem que atender ali a necessidade dos prefeitos, vereadores, o diálogo, ficar nessa conversa para você receber os anseios da população e poder representar em Brasília. Então, o nosso tempo é muito curto. Mas eu tenho certeza que a gente tem avançado muito e um mecanismo que foi fundamental nisso foi as redes sociais, que conseguem acompanhar o mandato de cada deputado e através do canal de WhatsApp, através do Instagram, do Facebook, você consegue fazer as suas reclamações, as suas reivindicações, deixar as suas ideias, deixar as suas contribuições, aproximou mais a população da política. Mas claro que existe um descrédito. Um descrédito porque a gente tem, em qualquer profissão, em qualquer lugar, você tem os maus. Quem não exerce bem esse mandato. O mandato é feito de desafios. A partir do momento que você pega que o representante do crime organizado tem uma cadeira na Assembleia Legislativa, o outro que tinha que estar exercendo um papel dele é fundamental, abre mão de exercer o papel fundamental e troca de lado. Então, isso cria sequelas na população. Eu costumo falar que a gente tem um desafio. Esse desafio é igual ao desafio do casamento, é igual ao desafio da vida. Você tem que cultivar todos os dias. Você tem que dialogar com a população e ter um processo de escuta muito apurado. Você tem que sim receber as reivindicações e você nunca pode perder a esperança. Eu sou um cara que tenho facilidade de sonhar. Eu sou um cara que tem facilidade de, quando eu tenho a oportunidade de visitar uma cidade, a pessoa vai lá e mostra um terreno. Você já eu já enxergo a creche. Além. Eu já enxergo a quadra de futebol. Eu já enxergo a escola de música. Eu já enxergo a sala de cinema. Então é a maneira que você vê a vida. Por quê? Porque eu era camelô com 12 anos de idade. Com 16 eu me tornei empresário. Com 27 fui o maior do país. Eu fui um candidato a deputado federal que ninguém acreditava. Só eu acreditava que poderia ganhar. E até minha mãe não acreditava. Olha que a mãe acredita em todos os sonhos do filho. Verdade. Mas era o improvável. Então deu certo. Eu ganhei a minha primeira eleição em 2010 com 29 mil votos e 9. Eu ganhei minha reeleição quando todo mundo falou que o raio não cairia no mesmo lugar. 2 vezes. Eu ganhei com 58 mil votos, 117, dobrando a votação anterior. Em 2018, que foi o momento da política que dos 46 deputados do Rio de Janeiro, 30 perderam a eleição, só 16 foram reeleitos, eu fui reeleito. Dos 16 reeleitos, só 5 tiveram a votação maior. Eu estava entre os 5 que aumentaram a votação. E fui reeleito novamente deputado federal. Em 2022 eu fui candidato novamente. Passei dos 100 mil votos. Ultrapassei a barreira dos 3 dígitos. Mas de um trabalho de muito diálogo, de muita conversa, de um processo de escuta, de fazer pequenas reuniões todos os dias, de conversar com a população, de responder no WhatsApp, de responder no Instagram, de pegar os anseios dela e levar esses anseios para o debate da Câmara dos Deputados, de entender que a gente trabalha para todo mundo, mas você tem que ter um foco no que você está fazendo e para quem você está falando. E é isso que a gente fez e faz todos os dias. Então, eu continuo com a mesma vontade, eu falo com as pessoas, que eu tinha em 2010. E acredito que dá para ser bem diferente esse Brasil que a gente vive. E isso me motiva a trabalhar, me motiva a acordar com a mesma vontade. Porque quando você perde a fé, quando você perde a crença, você desanima e o mandato perde o brilho e aí você não começa a produzir. Né? Existe uma cobrança diária. Quando eu falei no começo, eu falei assim, ó, não fui, não, sou
que existe uma cobrança minha de estar sempre entre a lista dos deputados mais influentes. Existe uma cobrança minha de poder servir a população com muita excelência e saber que a gente tem um papel a desenvolver, que eu tenho que dar um rendimento, que eu tenho que dar resposta à população, que eu tenho que ser diferente, que eu tenho que ser um político que consiga entender o que o povo quer. Essa é a maior dificuldade. Você é uma perfeccionista? Não, mas eu não sou esse cara, mas eu Se sou um cobra. cara muito trabalhador. Eu entendi o seguinte, eu tenho que trabalhar mais do que toda a minha equipe. Para mim poder cobrar da minha equipe, que eu sou fruto de uma equipe que trabalha muito, não é porque eu sou um só, eu tenho que trabalhar mais do que eles. Eu aprendi isso com meu pai, Etienne. Meu pai era um pequeno comerciante e eu comecei a trabalhar com ele com 12 anos de idade, fui ser camelô e trabalhar com meu pai. E aí chegava no comércio dele, tinha 3 funcionários, e aí ele me dava a vassoura e o balde, falou assim, você lava o banheiro. Eu falei, pô, mas eu tenho que lavar o banheiro? Só tem 3 funcionários. Ele falou assim, o dono tem que saber fazer tudo. Para mandar, tem que saber fazer. E o dono dá o exemplo para poder cobrar. Naquele momento, com 12 anos de idade, tinha crises, né, com meu pai de por que a gente tinha que fazer isso. Meu pai era síndico do prédio. Só tinha uma loja num prédio de 50 lojas. E como síndico, ele me levava o domingo de manhã para a gente lavar o prédio todo. Aí eu falei, pai, a gente está lavando o prédio todo? Aí ele falou, mas a gente tem que cuidar do que é nosso. Eu falei, mas da nossa loja a gente cuida. Ele falou, não, mas a gente quer o prédio. Vamos cuidar do prédio todo, que se o prédio valorizar, o nosso negócio está valorizando. Então são ensinamentos que você tem no dia a dia, que você carrega para a vida e a gente vai trabalhando. Eu tento passar um pouco do que eu aprendi com meu pai, né, para o meu filho, e aí são gerações diferentes e a gente se cobra para poder fazer a diferença na vida das pessoas. Poucas pessoas sabem, assim, o que um deputado federal faz, né? Poucas pessoas, nem todo mundo. A gente está começando a ver que as pessoas estão acompanhando mais diante de tantas coisas que já aconteceram lá. Qual é, assim, a coisa mais difícil hoje que o senhor vê para um deputado federal? O que é mais desafiador hoje O diante do nosso desafiador Brasil? é que a gente está muito longe, a gente acaba não tendo a proximidade, a política de proximidade com as pessoas. Então você não consegue conversar com todo mundo pela nossa agenda muito extensa. E a gente tem uma guerra de narrativa. O Brasil é dividido. O Brasil é dividido entre esquerda e direita. Eu sou um deputado de centro, né? Eu não gosto da extremidade. Então, a maior dificuldade nossa é conseguir ter a oportunidade de conversar com a população para que a gente possa representar, através dos nossos votos, que foi dado a oportunidade pelo povo, já atender o anseio da população. Cada matéria que você vota, polêmica na Câmara dos Deputados, ela agrada metade da população. E a outra metade desagrada. Como eu sou um deputado de centro, você fica muito nesse meio, né, de agrada um, agrada o outro, agrada um, agrada o outro, mas você não é de uma extremidade. Se você pegar um deputado de esquerda, você sabe qual vai ser e como ele vai votar. Se você pegar um deputado de direita, você sabe como ele vai votar. Como você fica num caminho do meio, a maior dificuldade que você tem é de entender o que a população quer e fazer esse diálogo de forma No caso, o muito senhor conversa efetiva. com os dois lados, então, né? Eu converso com os dois lados de forma muito clara e objetiva, né? Não tenho dificuldade, eu gosto muito de conversar com quem pensa diferente de mim. Eu acho que é isso que gera o debate. São pensamentos divergentes que geram oportunidade de a gente mudar esse Brasil, né? E a gente muda também de opinião, Gelson. Isso aí eu não posso falar que eu cheguei na Câmara com a cabeça de 2010 e tenho a mesma cabeça de hoje, com os mesmos temas que eu já votei e votaria da mesma forma que votei. Então, Tem alguma votação que hoje o senhor pensa, Fábio, teria feito diferente? tem Várias, né? Tem várias. Bacana. Até porque o mundo tem uma velocidade muito grande de informação e o que a gente acha naquele momento que não era importante passa a ser importante. Perfeito, né, nesse momento. E a gente tem que rever. E a gente não pode estar engessado, né? Até porque as pessoas erram, até porque o mundo se modifica, até porque a gente vive com muita tecnologia e precisa ter um arcabouço legislativo melhor para as pessoas, né? Então são situações. Eu já fiz discussão na Câmara, gente, do carro que era vendido não tinha step. E eu achava aquilo, falei, como é que vende um carro e não tem step? Hoje é uma coisa normal. Porque o pneu hoje,
você pode andar até 60 quilômetros, tem tecnologia para você não ter o step. Então, são coisas que vão mudando na vida das pessoas, que a gente falava uma discussão na Câmara de home. Porque quando você utilizava o 21, o 22, o 24, ou 32, quando você ligava para outro estado, era um problema. Você pagava uma conta de telefone, mas, cara, hoje não tem mais isso. Hoje todo mundo é WhatsApp. Então, são discussões que vai ficando suprimida no consumidor, no dia a dia, do que as pessoas querem, do programa de televisão, da questão do streaming. Tem discutindo agora as plataformas de streaming. É verdade. A gente não tinha isso. Então, são modificações que a gente vai fazendo, como a gente queria garantir que o consumidor recebesse a sua conta em casa. Quem quer receber a conta em casa hoje, gente? O cara quer receber no seu WhatsApp, ter a facilidade do pagamento. Então, são discussões que mudam e a gente tem que acompanhar essa mudança, entendendo que o Brasil é um país em evolução, um país em crescimento. Então, são muitas coisas que a gente discutiu que a gente hoje vê que não era tão importante ser discutida, porque o Brasil ia mudar. E isso a gente carrega no dia a dia. Boa, boa. Bom, vamos começar a falar de algumas pautas importantes aqui que o senhor, né, o senhor já votou, o senhor é a favor. Queria saber, deputado, entre os seus projetos recentes estão pautas de inclusão, acessibilidade, educação especial. E aí, na prática, o que o senhor enxerga que ainda falta para o Brasil realmente garantir a inclusão social? Esse é um dos temas mais difíceis da sociedade, né? E aí existe muita polêmica no que a gente fala, né? A gente sempre teve criança autista. Sim. A gente sempre teve criança deficiente, com vários tipos de deficiência e transtorno. E aí as pessoas falam, mas aumentou, não aumentou. Sempre existiu. A forma de olhar o mundo mudou. E a gente precisa garantir uma inclusão verdadeira. A gente vive hoje no país que mais gosta de tecnologia no mundo. O brasileiro gosta de internet, gosta de tecnologia. A gente tem mais telefone celular do que brasileiro. E a gente não consegue garantir o acesso à inclusão dessas pessoas em sala de aula. E aí tem diversos motivos, a gente tem diversas leis apresentadas para que a gente possa mudar isso. Primeiro que você não tem um professor especialista para receber esse aluno dentro de sala de aula e entender como funciona e como tem que lidar com cada caso que ele vai se deparar no dia a dia. Você tem uma criança autista, a criança autista requer um atendimento uma atenção desse especial, professor. No Aragás ele não está preparado para isso. E esse professor tem 30 anos na rede pública. Uma escola que vai receber, ela não tem sala sensorial. Essa escola que vai receber, muitas das vezes, não tem rampa de acesso. É tudo com escada. Essa escola que vai receber não tem um refeitório inclusivo. A gente está vencendo o desafio de climatizar as nossas escolas agora. Num Rio de Janeiro que tem 45 graus, dentro de uma sala de aula se transforma em 60, com um monte de aluno. Então, a inclusão, a verdadeira inclusão, o diálogo, a gente sabe que não é fácil, porque requer monitores, requer gente cuidando, e gente significa recurso empregado, as prefeituras têm que se colocar mais recurso na educação, e aí não é gasto, é investimento, melhorar a capacidade dos professores de atender esse anseio, dar treinamento para os profissionais de educação, não só para os professores, mas para toda a unidade escolar, que tem um porteiro, que tem auxiliar de serviço geral, que tem todo mundo ali envolvido nessa educação, porque quando você fala na melhoria da educação, você não pode achar que o professor é a solução de todos os problemas. O ambiente escolar é que faz a diferença na vida daquele aluno. Eu até, tem hora que eu falo assim, eu não lembro o nome de todas as professoras, não, mas eu não esqueço nenhuma merendeira. Como eu fui aluno da rede pública, eu lembro como se fosse hoje. A Maria Ângela, que eu podia repetir a merenda. Que só... A gente entrava na fila ali 2, 3 vezes. E ela mesmo já, quando ela me olhava, ela já botava um pouquinho mais. Então, esse menino é grandinho, deixa eu botar aqui um pouquinho mais. Somos gente que marca a sua vida. É verdade. Como o seu Zé, que era o porteiro. O seu Zé era uma figura, era o porteiro do Rui Barbosa. Então, são situações que você constrói na escola. E todo mundo sabe que tem aquele... O seu Zé, quando via você, falou, rapaz, cuidado com quem você está colando aí, ó, isso não é bom. Então, o porteiro tem um papel também fundamental, o auxiliar de serviço geral tem um papel fundamental, a merendeira tem, a dirigente de turno, é todo mundo envolvido nesse ambiente escolar. E a gente entende que a gente tem que garantir
através de políticas públicas efetivas, uma inclusão verdadeira para que a gente possa ter esses alunos, não só no ambiente escolar, mas na igreja onde que ele está inserido, na empresa onde que ele pode trabalhar, no consultório médico onde que ele vai fazer seus exames. Então, eu defendo essa inclusão e uma participação da sociedade nesse tema. Boa. Muito importante. Eu acho que, deputado, eu acho, assim, na minha visão, que os deputados em Brasília deveriam discutir mais sobre educação, assim, na minha visão hoje, né? Porque uma sociedade com uma verdadeira educação vai evitar muitos problemas. A gente viu a situação que teve no Rio de Janeiro, de tudo que aconteceu. Eu acho que a educação ela é importante no desenvolvimento, na transformação das pessoas. A cultura também é o que a gente vai falar agora. O senhor tem o projeto Desenrola a Cultura. Queria que o senhor falasse dele. Qual a importância dele também na sociedade, nos bairros também periféricos, que é o que a gente precisa hoje. Existem muitos bairros no município que eles não têm acesso à cultura, não têm acesso à educação, ao esporte, porque às vezes o município ele centraliza muito tudo isso somente no centro. E aí a gente precisa que isso chegue a todas as pessoas. Então, queria que o senhor falasse desse projeto Desenrola a Cultura também, que é muito importante. Primeiro você fez uma fala, Gelson, muito boa. Os deputados precisariam discutir mais educação. Né? Os deputados precisam discutir. Esse é o papel do parlamento, falar. Isso está sendo suprimido. Os deputados estão gritando de um lado e gritando do outro. Até a discussão está sendo suprimida. A gente não consegue sentar no mesmo ambiente para fazer discussões que o Brasil precisa. Esse é um grande desafio para o nosso país. Quando você fala do projeto Desenrola a Cultura, a cultura tem um papel fundamental, né, de geração de emprego, renda e oportunidade para as pessoas. No momento pandêmico, foi o primeiro setor a parar e o último setor a ter sua retomada. Todo mundo ali, nesse momento, ficou endividado, os fazedores de cultura. O Brasil criou Desenrola para você renegociar essas dívidas. A gente aproveitou ali e criou um programa Desenrola Cultura para todos os fazedores de cultura que tiveram, que pararam, que são MEI, que vivem da cultura, da economia criativa, possa ter uma facilidade de renegociar suas dívidas para voltar a funcionar. Eu vou te dar um exemplo de como a cultura é importante. Com simples atos. Quando vem um circo e se instala na cidade de Queimados, quando o circo está ali, o cara já bota uma barraquinha para vender alguma coisa do lado de fora. Aí ele vai vender uma coisa chamada pipoca, que todo mundo gosta. Aí o outro vem lá, falou assim, se está vendendo pipoca, ele vai lá e bota uma barraquinha para vender churros. Todo mundo gosta também. O outro vai lá, se tem pipoca e tem churros, eu vou vender o refrigerante. Ó, quantos empregos, ó, quantas oportunidades já gerou o circo que chegou aqui, que tem as pessoas ainda têm a oportunidade de entretenimento. Esse é o papel da cultura. Quando eu faço uma festa na cidade de Queimados, quantos barraqueiros vêm? Aí eu vou fazer uma festa na cidade de Queimados e vou trazer aqui a Ana Castelo. Aí o que vai fazer a loja do centro? Já vão vender roupa porque as pessoas querem bonito para a festa. Não é isso? Aí o cabeleireiro está ali e as barbearias, porque ela já vai cortar cabelo, aí pode ir lá na barbearia, na Viking. Já corta o cabelo ali e já vai bonitão para a festa. A economia gira em cima da cultura. Então é muito importante entender que esse setor precisa de olhar, que é a injeção na veia, que movimenta a economia brasileira e que a gente gera muitos empregos no setor criativo do nosso país. Por isso que a gente defende Desenrola a Cultura, cuidando dos fazedores de cultura, cuidando de quem está na ponta, dando oportunidade para as pessoas ter renda e oportunidade para construir a sua família. Eu lembro, e acompanho isso, tem um cara que vende churros lá no calçadão de Duque de Caxias, que sustentou a família toda dele vendendo churros. O filho é advogado, outra filha é psicóloga, tudo através dos churros que ele vendia. Então, como é importante esses setores que ficam no dia a dia da cidade. O senhor é a favor de que, por exemplo, cultura é muito importante. Trazer cantores famosos para a cidade, ponto. Mas é um gasto muito grande. O senhor também não seria a favor de que esse dinheiro fosse investido também nos fazedores de cultura do município? Tipo, um exemplo que eu estou dando. Eu trouxe um cantor que custa R$1 milhão.
Esse 1 milhão, a gente não poderia dividir ele entre os fazedores de culturas da cidade em micros projetos de pessoas que fazem cultura? É uma dúvida mesmo. Seria mais interessante nesse momento ou seria interessante somente trazer esses cantores bem mais famosos, né? Que todo mundo gosta, claro. Quem não quer ver uma Ana Castela? Quem não quer ver É seu sonho, o né, Luan Jé? Santana? Ele é muito... Você tocou no ponto fraco com essa Ana Castela, por isso que ele está emendando essa pergunta. Você fez uma sabe? pergunta querendo uma resposta. Né? E a sua pergunta ela é bem colocada. A gente sabe que tem os grandes problemas dos fazedores de cultura local e a gente sabe que tem cantores com cachê muito alto. Isso sempre é uma dúvida. Isso é uma maneira de você enxergar um planejamento. Se você falar assim, eu vou trazer o Joãozinho toca bem, canta bem, dança bem, mas ninguém vai sair de casa para ver o Joãozinho. Se eu botar ele naquele palco com som e iluminação, vai ter 30 pessoas. E eu falo assim, eu vou trazer a Ana Castela aqui para a cidade de Queimados, eu vou ter uma garantia de um público de 60 mil pessoas. A pergunta que a gente faz, o Joãozinho é importante? É muito. Porque ele é um fazedor de cultura, ele é um cantor local que precisa de oportunidade, que precisa estar naquele palco, que aquele palco tem que ser democratizado ao Joãozinho, porque se a gente gerar oportunidade de Joãozinho, ele pode ser, né, o Gustavo Lima do futuro. Se a gente não gerar oportunidade, ele não vai ser. Sim. Então cabe a gente gerar essa oportunidade. Mas eu preciso ter um misto. Eu preciso ter o Joãozinho aqui abrindo show, mas eu preciso ter o Gustavo Lima aqui cantando para mim que garantir essa economia criativa de o cara ir lá cortar o cabelo e a barba, de a menina ir no salão, de comprar a roupa para ela poder ir no show, de o cara vender a pipoca, o guaraná, vender ali a cap fruta que chama e vender o dia a dia. Então esse é o ativo que a gente tem que mesclar e todo mundo sobreviver nesse ambiente, democratizando os acessos, entendendo que se tem um cara que tem um cachê alto é porque ele está na mídia a todo vapor. Quando você assiste televisão, você assiste de qual canal? Essa é a pergunta que você tem que fazer. Por que você gosta de assistir novela no 4? Na Rede Globo? Hoje eu vejo mais streaming. Você vê streaming, mas você gosta de ver... Por que você não assiste filme com artista que você não conhece? Então é a vida é assim. É o né? sucesso. É o sucesso. O sucesso vem, ele é passageiro. E a gente tem que entender que a gente tem que ter esse equilíbrio. E os pequenos projetos são fundamentais para a prefeitura incentivar. A gente tem que ter o apoio, sim, aos micros projetos da cidade, espalhar e levando em todos os cantinhos que a cidade tem para que a gente possa democratizar o acesso, mas ter essa flexibilidade. Fazer aqui, mas não perder o olhar daqui. É muito importante você tampar o bueiro, mas é muito importante você também pavimentar a rua do outro lado, que é uma obra mais cara. É importante a gente construir o hospital, mas é importante a gente cuidar do posto de saúde. Então, esse equilíbrio que a gestão pública tem que fazer, que é o maior desafio de um gestor. Mas quando ele traz um cantor, ele desagrada um segmento porque queria ver o outro cantar. Mas se você botar só aquele ali, o cara também não vai na festa. Então, é o preço de estar na frente de uma gestão de um município ou de um estado. Boa. Inclusive, agradecer ao prefeito de Caxias, Netinho Reis, que nos recebeu lá. A festa foi maravilhosa, tá? Oktoberfest. Que a gente apoiou, teve apoio do estado todo para que a gente pudesse realizar. Tadinho, e não se assusta se a gente levar grandes nomes para o final de ano de Caxias, entendendo que a nossa cidade pode receber os maiores cantores do planeta ali. E então, deixar isso claro que o prefeito falou lá que não teve nenhum dinheiro público da prefeitura, foi todo empresários, dinheiro privado, né? Muito importante isso também. E ele... Teve dinheiro público de fomento, a Lei Aldir Blanc é dinheiro público, os fomentos da Secretaria de Estado é dinheiro público e todo dinheiro da cultura, e a gente tem que ter isso, é dinheiro público. Quando você tem uma lei de incentivo, como Lei Rouanet, como Lei do ICMS, que é de renúncia fiscal, ela é dinheiro público. Então, eu tenho que especificar. Eu, como sou um defensor da cultura, eu falo, é dinheiro público. No caso, Lei Rouanet lá, né? Lei Rouanet, Lei do ICMS, qualquer lei de incentivo, ela é renúncia do nosso imposto, que é dinheiro público.
Perfeito. Parabéns lá pela festa. Vai ter aqui em Queimados também, tá? Quem vai ser a atração de teu Queimados? cantor vai vir Vai aí. ser na Castelo que você tá aqui? Você tá falando que você é fã já? Vou tentar convencer. Aqui vai Mas ter- aqui vai ter um cantorzinho que ela gosta. Alexandre Pires. Pires. Aqui vai ter Alexandre Pires. Então vai ter muita gente. Vai. Ó, você vai ter Alexandre Pires, vai ter comércio vendendo, lanchonete cheia, os postos de gasolinas abastecendo, as conveniências vendendo. Então, movimento o comércio da cidade. Isso é importante. Então, já que a gente está falando de dinheiro, vamos falar de finanças, né? Vamos já falar saímos de- um pouco da cultura, vamos falar aqui. Tecnologia, criptomoedas e mercado digital. Queria que o senhor explicasse um pouquinho. O senhor é a favor da regulamentação das criptomoedas, não é isso? Não, eu sou autor e a Autor favor e defensor. Explica, porque muita Criamos gente... criamos no Brasil o marco legal da criptoeconomia. Por Né? que Isso que é de senhor- minha autoria. Esse defensor Porque eu ferrenho da entendo- criptomoeda. Porque eu acho que a gente tem que ter liberdade. A gente pode ter o nosso dinheiro, a nossa Bitcoin, o nosso Ethereum, a moeda digital, na nossa carteira digital, através do nosso telefone. A gente não precisa ter uma conta em banco para ter o nosso dinheiro, para guardar o dinheiro. A gente pode ter a nossa liberdade de transacionar os nossos ativos digitais. Então, eu sou autor do marco legal que legalizou isso no Brasil, que permitiu você transacionar um Bitcoin. Daqui a poucos dias, eu não vou falar meses nem anos, a gente vai estar comprando um hambúrguer no McDonald's com a criptomoeda. Isso é o futuro, é evolução, é tecnologia. Eu posso ter meu Bitcoin ali para comprar uma televisão, para comprar um carro, para comprar uma casa, para comprar um hambúrguer. Eu posso transacionar uma moeda digital, então, que já circula no Brasil de forma muito Já tem a efetiva. quantidade grande Já de pessoas? tem muita, porque só para você ter ideia, Jorge, Nossa. a gente tem cerca de 5 milhões de usuários na Bolsa de Valores, investindo em Bolsa. Mas isso não E a oscila gente tem muito, mais de Vital? 10 milhões de usuários investindo em criptomoeda. A gente tem um dobro de usuários no mercado de moedas digitais do que tem na Bolsa de Valores do Brasil. Nossa, A gente não consegue ter dimensão. Nem todo mundo transaciona. Você tem uma juventude muito transacionando esses criptoativos. Você tem mais de 10 milhões da população brasileira utilizando criptomoeda. Eu estou falando de 5% da população brasileira utilizando a criptomoeda que está nesse mercado. O Então, senhor conhece pessoas assim? conheço que tão muitas. Conheço Famosos muitas. também? Muitas pessoas. Que já estão. Não posso revelar pela LGPD, né? Senão daqui a pouco eu não posso fazer revelação de dados. Mas tem muita gente transacionando com a criptomoeda. Depois dessa fala, vai despertar você e você vai começar a querer entrar na internet para entender como é que funciona essa criptomoeda, o que é um Bitcoin. Não, inclusive que é um tem um Ethereum. convidado que fala muito sobre isso que vai vir aqui. Conhece 38? 38 não. É 38, é o Bitcoin. Ele só fala de Bitcoin. É, mas é um mercado em evolução e com muito crescimento. Eu sou autor do Marco Legal, sou também o autor e fui o presidente da CPI que investigou crimes com pirâmide financeira com criptomoedas, que ali tivemos a oportunidade de desvendar o mercado, separando do joio do trigo. Aí a gente teve a prisão do faraó dos bitcoins, da Mireles Dias, tivemos a prisão de pessoas que lesaram a população, foram mais de 4 milhões de brasileiros lesados com criptomoedas no Brasil, e hoje a gente tem um mercado estabelecido, funcionando, onde que todo mundo entende como investir, como transacionar e a segurança que você precisa ter para transacionar nesse mercado. Foi um avanço muito grande. Boa. O PL que regulamenta sobre Bitcoin exige que empresas tenham sede no Brasil, né? Isso muda o que no dia a dia do investidor? E como o senhor enxerga o futuro do Brasil nesse universo financeiro? Você já falou um pouquinho. O que muda isso? A gente cria segurança jurídica e segurança econômica. A gente sediando as empresas no Brasil, eu vou te dar um exemplo aqui. Eu fui a Dubai. A convite do governo de Dubai, o Sheik me convidou. Eu fui conhecer como funcionava o mercado de criptoativos em Dubai e fui palestrar lá em Dubai. Cheguei lá e encontrei um carioca e um mineiro com a sua criatividade, com a sua capacidade intelectual, trabalhando para o governo de Dubai. Por quê? Porque a gente não gera oportunidade no Brasil. Quando eu falo que a sede tem que ser no Brasil, desenvolver tecnologia no Brasil, eu estou garantindo essas cabeças brilhantes que a gente tem de trabalhar aqui no país, de gerar renda no país, de gerar riqueza no nosso Brasil, de dar segurança jurídica e econômica que as pessoas precisam para transacionar com a criptomoeda. Então a gente entende que esse mercado, sediando as startups aqui em especial no Rio de Janeiro, a gente garante mais renda e mais riquezas no nosso Brasil. Boa, perfeito. Bom, tá explicado sobre
Vai querer conhecer mais. Mas na pergunta, bota na internet, procura chat GPT, me explica como é que funciona a criptomoeda, você vai descobrir muita coisa boa e vai querer investir. É boa. O dinheiro que você está ganhando no podcast, você vai começar a botar em criptomoeda. Criptomoedas. Mas agora falando sério, não oscila muito? Ao mesmo tempo que você pode ganhar muito, eu já li sobre isso. É como se fosse bolsa de valores, você tem que fazer Você os tem que melhores ver- investimentos e arriscar. estudar para você ter um mercado de um volátil, mas que você também ganha muito. Você é audacioso, deputado. O senhor acredita. Eu acredito nisso. Você tem que investir na segurança, fazer com que o investidor acredite e tenha segurança de. O investidor para investir tem que estudar. Eu comecei com isso em 2015. É. Entendeu? Então Então a já- gente regulou. Então, você pegar quanto valia em 2015 e quanto vale hoje, eu te falo que as pessoas que investiram naquele período um valor hoje estão muito bem. Boa. Vamos lá. Vamos falar de saúde agora? Então, Vamos. vamos de saúde. Daqui a pouco a gente vai entrar um pouquinho também nos municípios da Baixada, falar um pouquinho da Daqui a Baixada. pouco o deputado vai falar, mas você não para de falar. Eu tô quietinho hoje. Deputado, aqui, ó, o senhor direcionou verbas importantes para a saúde de diversos municípios, especialmente no Rio de Janeiro. Como tem sido acompanhar de perto essa realidade? O senhor acredita que o SUS ainda precisa mais de um reforço? Sempre vai precisar. O SUS é o sistema que a gente tem no Brasil e é o melhor sistema do mundo. Basta isso, você vê a capacidade nossa de vacinação, que nenhum país conseguiu fazer o que o Brasil fez. Então, o Brasil tem um sistema de saúde potente e que funciona. Claro que a gente tem uma saúde com muito mais acesso. O que eu falo acesso? Quando você vai no médico, ele te pede uma tomografia, uma ressonância magnética. Isso é muito caro. Então, demanda um custo de saúde maior no dia a dia. Quando você tem uma criança atípica, o tratamento dela também requer terapias que são caras. Então, a gente tem um custo de saúde avançando no dia a dia. Então, sempre vai precisar de recursos, sempre a gente precisa cuidar disso e sincronizar para que o nosso sistema único consiga efetividade nas mudanças necessárias. A gente já avançou muito na Baixada Fluminense. Eu quero destacar na minha cidade, aí com o nosso trabalho, a gente tem em Duque de Caxias o Hospital do Olho, a referência no estado do Rio de Janeiro e no Brasil, na cirurgia oftalmológica. Duque de Caxias tornou a referência num case de saúde que a cidade está vivendo. Hospital do Olho, Hospital do Coração, moderno, equipado. Só no Hospital do Coração eu tive a oportunidade de mandar mais de 10 milhões de reais para a implementação. Lá tem o Hospital do Cachorro e do Gato. Lá tem o nosso Adão Pereira Nunes. Lá tem o Hospital Moacir do Carmo. Tem as nossas UPH, nossa rede de saúde. Duque de Caxias virou a capital da saúde. A gente mandou recurso aqui para Queimados também, para a saúde pública de Queimados, equipando todos os postos de saúde com mobiliário. A gente entende que tudo que a gente investir na saúde, a gente está investindo em vida. Gerando vida, cuidando de pessoas, dando oportunidade de diagnosticar algumas doenças antes do tempo para que possa ser tratada de forma efetiva. Eu sou defensor do SUS, sou defensor da vacinação, sou defensor de um sistema que consiga atender a população como um todo e entendo que nós temos que alimentar esse sistema com mais recursos. Então, isso é fundamental para que a gente possa cuidar das pessoas com o carinho que ela merece. Se você precisa fazer um exame de imagem, que você faça o exame de imagem pelo SUS e ela atenda. O SUS está tão bom, Etienne, que os planos de saúde negam exame, o SUS vai lá e você faz no SUS mais rápido. Essa é a realidade que a gente vive no Brasil hoje. A nossa saúde pública hoje tem funcionado melhor. Claro que existe muitas mazelas, claro que existe prefeitos que não faz o seu papel, claro que a gente tem que ter permanentemente um combate à corrupção. Claro que a gente tem que estar de olho em cada recurso que enviamos para cada cidade e fiscalizar o orçamento público, os vereadores na cidade, o deputado fiscalizando o orçamento público federal, os deputados estaduais fiscalizando o orçamento público estadual, para que a gente possa sempre, cada dia, melhorar esse sistema que a gente tem. Esse é um desafio diário. Deputado, eu queria fazer um pedido ao vivo aqui. O senhor falou de uma coisa que a gente precisou muito essa semana, que é como que a gente poderia pedir ao deputado que olhasse para Queimados para nos ajudar a botar um hospital dos animais. Muito interessante isso. Eu acho essa pauta fundamental. A cidade de Queimados tem tudo para receber um equipamento como esse. Eu não conheço o planejamento do prefeito
na saúde animal, mas daria total apoio para que pudesse ser feito, porque eu acho que é uma pauta que hoje você tem que cuidar dos nossos amiguinhos de quatro patas. Na pandemia, você vê como os animais foi importante, Muito. né? E como é importante você ter um animal para o desenvolvimento de uma criança em casa, para ficar com o idoso, a importância que a gente tem também de ter um animal para a gente estar o dia a dia ali. Então, eu sou totalmente favorável a gente ter hospitais públicos nas cidades grandes para cuidar dos animais. Nós íamos lá em Caxias essa semana para poder. Pode ir lá, que é fundamental. Pode atender de outro município? Pode ir lá. Duque de Caxias é a capital da saúde do estado do Rio de Janeiro e está para atender toda a Baixada Fluminense. Tá, a gente, Perfeito. né, ia levar o. Mas a Aline falou que eu podia ir. Eu Ah, falei tá. com ela. Eu posso mandar esse projeto pro senhor depois? Pro senhor dar uma Pode, olhada eu estou à sobre disposição esse para dos receber. animaizinhos? Show de bola. Perfeito. Fala, Tiana. Não, deixei que eu Vocês acabou, acabou, vocês falaram tudo Não já. acabou nada. Não, vamos falar do cenário da política agora. Vamos falar do cenário agora do Rio de A Janeiro. gente já está caminhando para o final, Finalzinho, deputado. tá acabando já. Como que o senhor avalia hoje o cenário político estadual, do governo do estado? A gente... Eu acho que o governador do estado, Cláudio Castro, vive a sua melhor fase. É um governo maduro, um governo que avançou muito no investimento, na democratização dos recursos, chegando investimentos importantes na cidade de Queimados, no interior do estado, na Baixada Fluminense, em toda a região metropolitana. Foi o governador que mais investiu nesse estado do Rio de Janeiro, com todas as dificuldades econômicas que a gente passou. Mas eu tenho hora que eu falo, governador, você não tem noção do que o senhor fez nesse estado, de tanta obra que foi realizada. Eu vou te falar por Queimados. O governador, a meu pedido, ao nosso trabalho, com interlocução, foram mais de 300 milhões de reais investidos aqui nessa cidade. Então, é um governo que fez muito e agora está vivendo um enfrentamento à segurança pública, à violência com a segurança pública, ao crime organizado. E ele tem trabalhado muito agora com um programa que foi lançado de barricada zero, tirar as barricadas, devolver o território, né, e com parceria com as prefeituras, a gente avançando. Então, estou muito feliz com o trabalho do governador Cláudio Castro, desejo a ele toda a sorte, toda a força, toda a saúde, para que possa enfrentar o crime organizado. A gente vai estar do lado do governador nessas políticas públicas efetivas, que eu sou base de apoio desse governo e tenho muita gratidão por poder fazer parte desse time que tem mudado o estado do Rio de Janeiro. Perfect. Daqui a pouquinho tem as perguntas rápidas também, tá? Para encerrar, aquele bate-pronto e tal. Todo podcast tem. né? Todo podcast tem. O Brasil, na sua visão, quais são assim, os 3 pilares fundamentais para o Brasil voltar a crescer com força nos próximos anos? Assim, a partir de já estamos terminando o ano, né? Qual é a visão do senhor para 2026? O que o senhor vai... A bandeira que vai seguir ali em relação ao país? Nós vamos continuar trabalhando. Acho que o principal desafio é que a gente possa exercer um diálogo de fato, de poder sentar na mesa, conversar, enfrentar os desafios reais que esse Brasil vive. Né? Eu acho que a gente tem que colocar como prioridade o tema da segurança pública. Isso tem assolado o Brasil, tirado a oportunidade de uma juventude, tirado as empresas do nosso país, criando total transtorno, e a população vive com medo e isso tem atrapalhado a saúde mental de muitos brasileiros. Então, o tema principal nosso é segurança pública. Depois de segurança pública é educação pública e depois de educação pública é saúde pública. São os 3 temas principais que eu quero discutir no ano de 2026 e eu tenho certeza que a gente, cada dia que passa, a gente evolui. E eu tenho certeza que a gente é um ser em evolução e uma política em evolução por ser uma democracia nova, que está amadurecendo todos os dias, mas que está se fortalecendo na caminhada. Perfeito. Gente, primeiro agradecer também a presença do deputado, né? Primeiro podcast aqui na Baixada, né? Na cidade de Queimados, gente. Cidade de Queimados, aqui na cidade, onde nasceu o Chat Podcast, tá? A gente nasceu aqui em Queimados. E a gente tá chegando em toda a Baixada, em alguns municípios já, né? A gente tá fazendo chat nas cidades. Muito bom. Inclusive, a vice-prefeita Aline, ela falou que a gente podia ir lá, que ela faria maior questão de ir com a gente em algumas escolas. Vai estar colada com vocês lá. Mostrar pra gente. É bacana. É um trabalho que a gente mostra pra população o que está sendo feito na política local. Né? Na cidade. Deputado, vamos falar um pouquinho agora aqui de Queimados, já que o senhor é muito forte também aqui em Queimados, Parceiro até porque, político, né? parceiro político, até porque o senhor que apresentou para a cidade, para o povo queimadense, o atual prefeito, Glauco Cais.
Como que foi essa visão? Porque o Glauco, na época, ele não era conhecido, né? Ele não era, assim, um político, uma pessoa conhecida na política. E como é que o senhor apostou nele naquela época? Hoje ele está no segundo mandato na cidade de Queimados. E como que o senhor também avalia hoje o governo Glauco Cais? Como que tá essa parceria também? Tem muito Tá querendo saber tudo. burburinho, Ele tem muito burburinho aí falando que o senhor, não, ele não tá mais em Queimado, não tá mais em... Não, eu não sei, quem tem que responder isso é o deputado, gente. Então, Primeiro eu recebi o Glauco quando pensou em ser candidato a prefeito, né? Um cara com muito boas ideias, com muita vontade de trabalhar, e a gente identificou o seu potencial, e ali a gente trouxe ele para o Solidariedade, lançamos ele candidato a prefeito, e eu tive de frente aqui na campanha dele à prefeitura, no primeiro mandato, ajudando muito, identificando que o Glauco tem muito talento, e aí está provado o talento que ele tem, que conseguiu se eleger prefeito da cidade e depois se reeleger prefeito novamente. Acho que é um governo com diversos desafios, é uma cidade com problemas orçamentários. Ajudei no primeiro mandato, continuo ajudando no segundo mandato. O vice-prefeito, que eu quero fazer um destaque aqui muito especial, o delegado Zaqueu Teixeira, né, que é vice-prefeito, que é do nosso partido, um cara muito comprometido, muito competente, que entende de segurança pública, que já demonstrou na sua carreira o seu compromisso público, também tem feito um trabalho. Essa união, acho que quem foi beneficiado foi o povo de Queimados, e a gente vai continuar olhando para essa cidade. Claro que a cidade não tem um deputado, tem vários deputados. Claro que a gente aqui também tem o nosso time político. Eu quero fazer um destaque especial ao vereador Rogerinho, do Salão, ao vereador Thomas, da Padaria, ao vereador Jackson Abençoado, 3 vereadores que compõem a nossa base de apoio aqui, com diversos suplentes de vereadores, secretários que estão ao nosso lado, e a gente tem um desafio de dialogar o que é melhor para a cidade. Na verdade, eu costumo falar que a gente não é forte em lugar nenhum. A gente tem um processo de escuta muito forte para que possa atender os anseios da população, né? E aí, forte é a população, que faz as suas escolhas, que escolhe quem vai ser seus representantes e que bota o representante sentado na cadeira. Então, o que a gente quer aqui é fazer esse processo de escuta, tentar servir ao povo de Queimados com excelência e que a gente possa responder os anseios através do nosso trabalho, da nossa dedicação com a nossa pauta em Brasília. Estou muito feliz do que a gente está construindo aqui. Tenho muito diálogo com todos os atores políticos, né? E eu dialogo bem com o prefeito, mas dialogo bem também com quem é oposição ao prefeito, porque eu entendo que política é conversa e política é diálogo, e a gente tem que pensar sempre em construir o melhor para a população. Não existe governo com unanimidade. Eu costumo falar que toda oposição é importante para qualquer governo, para que ele possa encontrar os problemas, e isso é que faz um governo crescer. É a capacidade de escuta de cada governante para que possa responder aos anseios da população. respondido, gente. Então, você que estava com dúvida aí se o deputado estava tá em atrito, não. Tem nada em atrito. Atrito zero. Atrito zero. Desejando que o prefeito faça uma boa gestão, convidamos a primeira-dama para se filiar ao Solidariedade, trabalhando no dia a dia para que a gente possa mudar a vida das pessoas. Não tenho os mesmos pensamentos, não sou obrigado a pensar igual o prefeito, né? A gente tem divergência de pensamento, mas o nosso objetivo é único, transformar a vida das pessoas e fazer as pessoas ter qualidade de vida. Eu acho que é isso que nos une e nos move nessa caminhada. Isso é política, né, Tiane? O deputado definiu bem o que é o chat podcast, até, porque nós somos a escuta, né? O pessoal fala, mas só vai lá, o pessoal que é oposição. Se eu gostasse de briga, eu não estava na política, eu estava no UFC, gente. Tem gente que gosta de briga, tem gente que gosta de ataque, eu não gosto disso, eu gosto de construir através do diálogo as relações necessárias para que a gente possa mudar a vida das pessoas. Eu não nasci para viver no ringue, eu nasci para construir soluções práticas. Eu não nasci para construir muros, eu nasci para construir pontes. Então, acho que esse é o objetivo nosso na nossa caminhada. Perfeito. Por isso que também eu acho que isso avalia o podcast hoje, não só isso, um podcast em geral é importante também, porque muito. É tipo e assim, as opiniões é divergentes, Joel, se ela constrói o caminho do futuro. Se todo mundo pensar igual, não funciona, né? Verdade.
E aqui é direto da fonte, ó. Conversou, o que tiver dúvida, pergunta na hora e o deputado responde, É né? isso aí. Deixando claro que o deputado não ficou, me manda pergunta A, B ou C, não. A gente está livre aqui para perguntar. Que quiser, e a Quem gente tem que quiser. estar pronto para responder. Se a gente não souber responder, a gente vai pedir ajuda dos nossos universitários. Então, nossa, aí ele deu agora mais uma, porque Mais uma. é tanta gente que fala assim, não vou lá nesse podcast não, porque eu não sei o que vocês vão perguntar. Ué, mas você não é político? Se você é político, você tá na rua, você fala Você com não o perguntou povo. a coisa mais importante Ah, que o podcast tinha que perguntar. mas E eu, não vou terminei. revelar, e eu vou revelar sem você me perguntar. Então diga, deputado. Qual o time que eu torço? Eu sou flamenguista. E posso ser campeão da Libertadores e campeão do Brasileirão. Então isso é muito importante. Tem que saber minhas qualidades, que eu torço para um time importante Joyce, do isso mundo. aí você pode Essa falar. seria nas perguntas rápidas. Então vamos para as perguntas rápidas? Vamos. A gente... Bate pronto, deputado. Deputado, uma conquista da sua carreira política que o senhor tem muito orgulho. Marco legal da criptoeconomia, a mudança do símbolo de acessibilidade no Brasil, que eu tenho muito orgulho de entender que a gente tem diversos tipos de deficiência, a gente precisa ter um símbolo universal. Esse eu sou autor e está sendo agora regulamentado em todo o Brasil. E avanços que a gente fez na Câmara dos Deputados. Eu sou suspeito porque é como um pai que tem alguns filhos, não quer falar que gosta mais de um ou do outro, então tem vários projetos que eu tenho muito orgulho de ter sido autor no Brasil. Mais de 300 projetos, tá, gente? Mais de 300 Fique projetos. claro, mais de 300 projetos. A gente vai fazer um tour em Brasília também, o deputado vai... Mas eu quero falar aqui a maior conquista minha, Etienne. Foi um texto que a gente trabalhou na lei da importunação sexual. Boa. De uma mulher que pegava um trem queimados ou pegava um coletivo. Nesse coletivo, o homem ejaculava nessa mulher e nada acontecia no Brasil. Através do trabalho da Câmara dos Deputados, com a bancada da mulher, com o texto de minha autoria de um projeto, a gente hoje, o cara que comete esse crime hoje vai para a cadeia. Então, do respeito que a gente tem que ter às nossas mulheres, e aí esse texto foi um texto que eu tenho muito orgulho de ter trabalhado junto no Congresso Nacional, então acho que isso é uma das conquistas importantes do nosso mandato. Eu vi um projeto de lei também do senhor que aciona um botão para mulheres que usam Botão do pânico. Isso, botão do pânico. Para do quem está no aplicativo, para garantir a mulher, se ela for ali... Muito bacana, tá? Proteção à vida e proteção à mulher, proteção à criança, isso nosso mandato está muito focado nisso. Perfeito. Legal. Então, segunda. Um erro que te ensinou muito, deputado. Que você tem vários caminhos para seguir e o último caminho é a briga. A briga não leva você a construir política pública. O radicalismo não leva você a construir políticas públicas. E não é na força. A política não é na força, é no diálogo. A nossa maior arma é a capacidade de dialogar. Já teve algum caso do senhor ter brigado com alguém depois ter voltado atrás para conversar com a pessoa? Tipo Não, mas assim... teve diversas brigas que a gente entrou que ela não foi efetiva. Que a gente pode trabalhar com mais inteligência para poder chegar ao resultado final. É uma casa que tem 513 parlamentares, é uma casa que você precisa do diálogo para aprovar um projeto de lei, e é uma casa que, se você for muito ferrenho na briga ali, você não consegue construir consenso de mudar a vida das pessoas. O senhor é contra isso de trazer muito pro pessoal, né? Brigar pessoal Sou totalmente contra e isso. ficar ali bloqueado. Não, eu tô querendo entender, porque eu falo, política é uma coisa que a gente aprende todos os dias. Quando o senhor fala, eu não sou radicalista, eu não sou nem para um lado nem para o outro. Mas aí, em algum momento, as pessoas falam, mas você fica em cima do muro, deputado. Já foi cobrado não isso? Fico, não. Não, eu sei que o senhor não fica, mas as Tem pessoas... minhas posições claras. Eu sou progressista, eu sou defensor do capital, mas eu sou defensor do ProUni, do FIES, do Bolsa Família, porque entendo que um programa de isenção de renda é importante na população pobre, que precisa ser resgatada, mas sou defensor da família, sou contra a legalização do aborto, sou contra a liberação das drogas. Então, a gente tem um caminho ali com umas posições muito claras e muito bem definidas ali com a população. Mas eu entendo que tem que dialogar. Mas não é isso porque é o política, governo né? apresentou que é bom, ou então que a oposição apresentou que é bom. A gente tem que dialogar e entender o melhor caminho. E toda matéria pode ser melhorada. Por isso que o debate é fundamental, com opiniões divergentes, para que a gente possa construir melhores textos e a lei ser mais bem feita, mais bem
elaborada. Um texto até que a população pede para os deputados virem lá em Brasília é sobre a maioridade penal, que é muito importante por tudo que está acontecendo no Brasil. Está engavetado? Vai discutir esse tema? É um tema para discutir. É um tema de opiniões que a gente tem. Tem que estudar bem. Uma lei, deputado, que o senhor ainda gostaria de ver essa lei aprovada. Tem alguma? Eu não vou nem falar na lei, eu vou falar de uma proposição que a gente fez na Câmara. CPI dos planos de saúde. Eu queria ver uma CPI dos planos de saúde para que a gente pudesse investigar, aprofundar o que acontece com o usuário de plano de saúde hoje no Brasil, que não tem os seus direitos, mesmo pagando uma conta cara. E acaba sufocando o nosso sistema único de saúde, porque a saúde privada no Brasil não funciona direito. Verdade. A última, o Brasil de 2030 será, lembrando que teve a votação, né, o deputado, de que agora o mandato do prefeito, a partir de lá para frente, vai ser de 5 anos. Não teve isso, não? Tem discussões na Câmara para isso. Ainda não está aprovado não, né? Você tá bem inteirado das fofocas da Globo, né? Não está Fazendo um bom aprovado, papel não. de podcast. O Brasil de 2030 terá que ser um Brasil de oportunidade para que cada jovem possa ter direito à renda, para que cada trabalhador possa ter o direito de colocar comida na mesa dos seus filhos. E a gente tem um Brasil de muita oportunidade, sem desemprego. Esse é o Brasil que a gente luta e que a gente quer. Para terminar, pretensões políticas, pensa em ajudar o povo. Eu acho que o povo me concedeu um mandato de deputado federal. Quero continuar exercendo esse papel. Claro que a gente, se Deus me der saúde e me der oportunidade, eu serei candidato novamente a deputado federal, mas entendendo que quem define a nossa vida é o povo. E a gente está lá com um processo de escuta muito apurado para cuidar da população com muito carinho. Eu já estou muito feliz pelos 4 mandatos que eu recebi da população. Sim. E se eu puder continuar servindo ao povo brasileiro no parlamento, eu quero continuar. Perfeito. Bom, chegando ao final desse podcast, né, a gente já quer aqui deixar o nosso muito obrigada, deputado, de verdade. Obrigado pelo seu tempo, pela sua disponibilidade, por estar aqui respondendo todas as nossas perguntas. A população nos enviou algumas, outras vêm da nossa cabecinha, né, Joelson? Mas é muito bacana essa oportunidade. Queria que o senhor deixasse uma fala especial para a população da Baixada Fluminense e para a população brasileira no geral. Primeiro, eu quero agradecer a oportunidade de participar aqui do podcast, de estar aqui conhecendo o Joel, de estar aqui conhecendo a Etienne, de a gente poder falar um pouquinho desse território tão importante do estado, que é a Baixada Fluminense, a terra de muitos trabalhadores e trabalhadoras que acordam cedo, né, para que possa cuidar da vida das pessoas que moram na capital. Pega um trenzinho aqui, chega na capital para trabalhar e manter esse estado vivo e esse estado pujante. Falar da importância de a gente valorizar esse território precisa de investimentos, ele passou um período esquecido e ele precisa ter um investimento garantido de infraestrutura e essa é a nossa luta. Dá alegria de poder participar com vocês de um papo direto, objetivo, sem censura nenhuma e de estar na cidade que a gente tem muito orgulho de ter um time político ligado a gente, que é o Zaqueu Teixeira, que é o Tomás da Padaria, que é o Rogerinho, que é o abençoado e diversos vereadores e vereadoras que a gente tem a oportunidade de diálogo. Me colocar à disposição para ser convidado depois novamente. Gostei muito de participar com vocês e quero que vocês possam desenvolver esse trabalho de levando informação com muita verdade, com muita ética, para que a população possa fazer as suas melhores escolhas e conhecer o trabalho de cada parlamentar que desenvolve aqui no território da Baixada. Tem vários parlamentares que desenvolvem um trabalho belíssimo. Nosso parlamento é rico, né, de força da Baixada, então eu estou muito feliz de poder ocupar esse espaço lá na Câmara, de poder estar aqui com vocês. Muito obrigada. Muito obrigado, deputado, por esse tempo tão precioso. E obrigado a todos aí pela audiência também. Deixar aqui a rede social aqui do deputado é auro.ribeiro. Então vai lá para Vai lá, me segue no Instagram, manda suas sugestões, deixa sua participação, fala o que você quer ver mudado nesse Brasil e vamos trabalhar juntos para fazer a mudança que o Brasil precisa. É isso, gente. Segue também o nosso canal, já compartilha, essa live vai ficar aí para você assistir depois e compartilha com todo mundo. E se inscreva no canal, que é muito importante pra gente, tá? Se inscreva, rapidinho. Se você gostou desse episódio, já deixa o like, deixa lá também o seu comentário, tá bom, gente? Para que o YouTube consiga entregar ainda mais o nosso vídeo. Então, para isso, a gente depende de você e da sua inscrição aqui no Chat Podcast. Quinta-feira que vem tem mais um deputado federal. Acompanhe que você vai saber tudo durante a semana.
Tchau, tchau. Um abraço, tchau, tchau e até a próxima. Até a próxima.